Bom dia, pessoal. Hoje, dia 30 de abril de 2024, vamos dar sequência ao nosso curso de Direito Financeiro e Tributário 2, os desafios da reforma tributária. Estou tendo que aprender, estudar e passar para vocês, tá? Então, olha, normalmente essa aula de repartição de receitas tributárias a gente faz em apenas uma aula, mas por conta dos desafios aí da reforma, que alterou algumas regras, eu estou tendo que avançar um pouquinho. Então, hoje eu nem vou fazer aquela revisão tradicional, normalmente eu faço, tá? Talvez até faça um pouquinho, porque eu não resisto, né? Falar rapidissimamente ali de alguns aspectos, mas eu quero trazer para vocês as coisas que a reforma trouxe, tá? Vamos lá. Só lembrando, esse tema da repartição de receitas tributárias se insere no capítulo do federalismo fiscal. Lembra? O federalismo fiscal se expressa de três formas. A primeira é impedindo que um ente federado massacre ou fragilize o outro por meio de tributos. Isso se resolve pela imunidade recíproca. Tá? Segundo aspecto, fazer com que os entes federativos tenham um tratamento tributário isonômico na federação. Isso se resolve por aqueles quatro princípios do federalismo fiscal. Não é isso? O princípio da uniformidade geográfica, o princípio da isonomia fiscal federativa, o princípio da vedação à isenção econômica e o princípio da vedação à discriminação de bens e serviços em razão da sua origem e destino. Beleza? Terceiro aspecto do federalismo fiscal: garantir receitas tributárias suficientes para que o ente federativo consiga dar conta de suas atribuições funcionais. Isso se faz de duas formas: através da distribuição de competências tributárias privativas de cada ente, cada um vai ter suas próprias competências tributárias, e a segunda forma é através da repartição de receitas tributárias. A repartição de receitas tributárias é uma modalidade de transferência obrigatória. Não se confunde com aquelas transferências voluntárias, que inclusive podem se dar no ente municipal ou no ente estadual. Beleza? Não. Sempre as transferências obrigatórias são do ente da União para estados e municípios ou estados para municípios. Tá? Essas transferências, essas repartições de receitas tributárias, elas podem acontecer ou de forma direta ou indireta. Na forma direta é aquela em que o ente que arrecada o tributo, ele entrega diretamente a um outro ente uma parcela dessa arrecadação. Exemplos: IPVA. 50% do IPVA que o Estado arrecada, ele entrega ao município onde houve o licenciamento daquele veículo. Beleza? Outro exemplo: IPR. 50% ou até mesmo 100% do que a União arrecada de IPR, ela entrega ao município onde tem a propriedade rural. Tá? Agora, tem tributos em que há uma distribuição indireta, repartição indireta de receitas tributárias, em que o produto da arrecadação é entregue a um fundo. Beleza? Por exemplo, imposto de renda. 50% do imposto de renda vai ser depositado no fundo de participação do Estado, no fundo de participação dos municípios, e aí tem uma lei complementar que diz como é que esse dinheiro vai ser distribuído. A gente vai falar disso daqui a pouco. Tá? Eu parei a aula passada no artigo 158, inciso 4. Eu estava falando justamente da distribuição do ICMS. Beleza? Eu contei a história lá do Supremo, que eu fui sustentar, lembra? Então, como é que funciona o ICMS? Essa aqui é a arrecadação do ICMS, beleza? Achei bem bacaninha esse meu esqueminha que eu vou ler agora. Então, 25%, ou seja, 1/4 da arrecadação pertence aos municípios, beleza? Só que desses 25%, 65% é distribuído de acordo com o valor adicionado, ou seja, a contribuição que aquele município deu para a arrecadação daquele ICMS. O município onde ocorreram mais operações de circulação de mercadoria, serviços de transporte interestadual
vai arrecadar mais, ele vai ter mais direito à repartição dessas receitas de ICMS, beleza? Então, desses 25%, 65% é distribuído de acordo com o valor adicionado, tá? Porque o município contribuiu na arrecadação. Bom, essa é uma explicação bem singela de valor adicionado, tá? Se a gente fosse falar assim, com profundidade, tem outros elementos para o cálculo do valor adicionado. Mas eu acho bem tranquilo e é mais ou menos isso mesmo, né? Para entender assim, então, a graduação, sem ensinar a seguir que você esquece, o valor adicionado é o valor que o município adiciona na arrecadação de serviço. Fica fácil de entender assim. 35% dessa parte que pertence aos municípios é distribuída de acordo com uma lei estadual. Ela que vai determinar. 35%, só que 10% no mínimo desse percentual tem que estar relacionado aos municípios, tem que ser destinado aos municípios onde houve um melhor incremento na educação básica. Beleza? Então aqui, ó, quando a lei estadual for dividir esses 35%, vou dizer como vai querer distribuir esses 35%, a lei estadual tem bastante liberdade de estabelecer um critério. Ela pode dizer assim, olha, o critério é inversamente proporcional do valor adicionado. Tudo bem. Ah, não, é aquele município que mais contribuiu para o meio ambiente. O legislador estadual pode decidir. Mas pelo menos 10% tem que estar relacionado àquele município que teve o melhor incremento na educação básica. Beleza? Isso está no artigo 158 da Constituição, parágrafo 1º. Inciso 4, parágrafo 1º. Tá? Bom, isso eu falei na última aula para vocês. Tá? A novidade da reforma constitucional está aqui, pessoal. Foi criado um tributo, que é um tributo que não é nem estadual nem municipal. É um tributo interfederativo, digamos assim. É o IBS. O IBS é um tributo que vai ser cobrado por um conselho federativo, um comitê federativo, composto de representantes dos estados e dos municípios. Tá? São 27 membros, se não me engano. E aí, esses membros serão 27 membros representando os municípios do Brasil inteiro. Tá? Depois eu vou. Bom, não vai dar tempo da gente dizer como é que vai ser montado esse comitê, tá? Mas não é um tributo nem estadual nem municipal. Ele vai ser um tributo que vai substituir justamente o ISS, que é o municipal, e o ICMS, que é estadual. Beleza? Então isso aqui, pessoal, está valendo até 2033, beleza? Em 2033 vai acabar o ICMS. E aí vai entrar em vigor plenamente o IBS. Tá? Antes de 2033, eu acho que em 2028, vai começar a diminuir um pouquinho o ICMS e já ir sendo implantado o IBS meio que para treinar, entendeu? Só para o pessoal ter degustações do tributo novo. E aí em 2033 vai haver a completa substituição. Tá? Quando houver a completa distribuição, como é que vai ser a distribuição do IBS? Vai ser assim. O IBS vai ser arrecadado por esse conselho federativo, né? Sendo que 75% dele vai ficar com os estados. Com o estado, no caso, né? O estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, 75%. E, por exemplo, o IBS é arrecadado no Rio de Janeiro. 75% fica para o estado do Rio de Janeiro e 25% pertence aos municípios. Como é que é distribuído esse IBS para os municípios? O IBS vai ser 80% desses 25% vai ser distribuído de acordo com a população, quantidade de habitantes. Então, por exemplo, São Gonçalo vai receber muito, o município do Rio de Janeiro vai receber muito, porque são os municípios mais populosos. Caxias, se não me engano, Nova Iguaçu tem bastante gente também, beleza? Niterói, por exemplo, reduziu a população no último censo. Tinha 490, passou para 480, se não me engano, é algo em torno de
a quantidade de habitantes. 10% de acordo com as melhorias educacionais, mantém o mesmo padrão do ICMS. 5% de acordo com as melhorias no meio ambiente. Então, políticas de meio ambiente que geraram algum tipo de melhoria, então vai estabelecer critérios objetivos, por exemplo, melhoria na qualidade da água, ou da poluição atmosférica, redução da poluição atmosférica, áreas verdes, vai estabelecer. E 5% é dividido igualmente para todos os municípios. Tá? Para aquele que, por exemplo, teve melhoria educacional, teve melhoria de meio ambiente, ele vai receber um pouquinho. 5% vai ser distribuído para todos. Tá? Então essa é a regra do IBS, que é o tributo que foi criado com a reforma tributária. Tá? A reforma tributária criou 3 tributos, pessoal. O IBS, que é esse aqui que vai substituir o ISS municipal e o ICMS estadual. Criou o CBS, que esse aqui é o Imposto de Bens e Serviços. Criou o CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços. Como contribuição, ela tem destinação específica, beleza? E ela vai substituir o IPI, que é da União, a COFINS, que é uma contribuição da União, e a PIS, substitui 3 tributos. E, além do CBS, que vai ter as regras idênticas do IBS, tá, pessoal? O CBS e o IBS vão ter regras idênticas. E eles vão ser cobrados juntos. Tá legal? Como é que vai ser? Você vai no cabeleireiro, vai no barbeiro. Aí você vai no barbeiro, você vai pagar, por exemplo, eu pago R$40 para cortar meu cabelo. R$40 vai ter a tributação, né? Estão prevendo uma alíquota de 26,5%. Tá? Vai ser, se não me engano, quase 20% de IBS e 6,5% de CBS. E aí ele vai fazer incidir aquela alíquota e a gente vai, é um imposto que é indireto, né? São impostos indiretos, tributos indiretos. Então ele vai repercutir no preço. Então eu vou pagar 40 mais 26,5 do que eu que vou ser o contribuinte de fato daquele tributo. Beleza? Então há uma perspectiva que para os prestadores de serviço haja realmente um aumento de tributação muito grande. Hoje o ISS é de 5%. Então eles vão passar a pagar 26,5%, mais ou menos, a previsão pelo projeto de lei complementar. Tudo bem? Oi? Posso. O que acontece? Hoje, por exemplo, você vai em cabeleireiro. Oi? Os valores? Então, hoje o ISS é 5%. Tá? O ISS é 5%. Então, o que vai acontecer? Vai passar pelo projeto encaminhado pelo governo, vai alíquota tanto do IBS como do CBS, vai chegar a 26,5%. Tudo bem? Isso. Então, por quê? Porque ele substitui um monte de tributos. Então, hoje, por exemplo, a alíquota média do ICMS é 20%. Aí, quando você coloca que o IBS e o CBS vão pegar o ICMS, o ISS, PIS, COFINS e IPI, entendeu? Ele vai substituir um monte de tributos. Só que, por exemplo, o prestador de serviço, ele não tem nada a ver com o ICMS. Então, ele já não pagava ICMS, não pagava IPI, que é imposto todo industrializado, mas como esses 2 tributos estão substituindo, né, ele vai acabar pagando, porque vai ser um imposto de bens e serviços. O fato gerador dele não vai ser fazer a circulação de produto industrializado, não vai ser realizar a circulação de mercado livre, não. Vai ser operações com bens ou serviços. Entendeu? Então, e por que eles chamam de IVA dual? O que é IVA, pessoal? IVA. Como vocês vão ver na imprensa chamando esses 2 tributos como IVA dual. Tá? O que é essa história? É bom que eu estou falando um pouquinho de
reforma tributária com vocês. O IVA é um tributo que tem na Europa, que tem nos Estados Unidos, é um imposto sobre valor agregado. Tá? Como é que funciona o IVA? O IVA, a ideia é a seguinte. Laura, Larissa, já 50% de chance. Larissa, por exemplo, a gente dá esse exemplo de tributos fiscais. Ela produz lâminas de madeira, beleza? Ela vende essas lâminas para Laura e produz cadeiras de madeira, beleza? A Laura vende a venda e estofa a cadeira, faz o estofamento da cadeira, beleza? A Kendra vende para a Júlia, que é dona da Top Stock, que vende a cadeira para o consumidor final, beleza? Isso é uma cadeia produtiva. Teve a produtora de madeira, da tábua, que vendeu para quem faz a cadeira de madeira, fez o estofamento da cadeira, que vendeu para a Top Stock, que vendeu para a Isadora, que é a consumidora final, beleza? Cadeia produtiva. Ela vendeu a cadeira por 40 para Laura. Então, vamos supor que o imposto fosse de 10%, certo? Como é que funciona o imposto de valor agregado? Ele vai incidir sempre sobre o valor que foi agregado naquele produto. Então, ela vendeu por 40, ela foi a primeira da cadeia produtiva, então ela agregou o valor quando começou a produção, 10% de 40 dá 4. Beleza? Então, ela pagou 4. Vendeu para a Laura. A Laura vendeu por 70. Ela comprou por 40 de material e vendeu por 70. Percebam que ela agregou R$30, não foi ao valor do produto. Ela 40 pelo 70. Ela vai pagar imposto de 10% sobre esse valor agregado, sobre os 30. Beleza? Ela vendeu para a Kendra, né? Ela vendeu por 70 para a Kendra. A Kendra comprou e vendeu por 100 para a Júlia. Quanto é que a Kendra agregou de valor? Foi 30 também, não era 70, foi 100. Então ela vai pagar um imposto só sobre esse 30. Beleza? Aí a Kendra vendeu para a Júlia. A Júlia vendeu por 150. Ela comprou 100 e vendeu por 150. Quanto é que ela agregou de valor? Foi 50? Ela vai pagar um imposto sobre esse valor agregado. Essa é a lógica do IVA, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Tá? No Brasil, a gente já tinha um pouquinho o IVA do ICMS, do IPI, mas com uma lógica um pouco mais complicada de se calcular. Tá? Quando a reforma tributária foi pensada lá atrás, a ideia era que fosse criado um tributo só, o IBS, que substituiria ICMS, ISS, IPI, PIS/COFINS, entendeu? Seria um para substituir 5. Só que teve muita briga de união com estados, municípios. Então, no decorrer da tramitação da reforma tributária, o pessoal, em vez de ter um tributo para substituir 5, criou 2, o IPS e o CBS. Por isso que eles dizem que o nosso modelo é de um IVA dual. Entendeu? Um IVA dual, que é um IVA federal, que vai ser o CBS, e o IVA, entre aspas, né? O IVA é só um modelo de tributação, que vai ser o IDS, que vai ser estadual e municipal. Beleza? Então, só um pequeno parênteses aí da coisa mais importante, eu acho, da reforma tributária. Tudo bem? Bom, entenderam isso aqui, gente? Como é que vai ser distribuído o IDS? Beleza? Também é uma modalidade de distribuição direta, tá? Que vai diretamente para aquele município. Vamos lá. Além dessa distribuição direta, tem uma outra prevista na Constituição relacionada ao IOF. IOF é um imposto sobre algumas operações financeiras. O IOF é um imposto federal, tá? E ele incide, pessoal,
entre outras coisas, ele incide nas operações envolvendo o ouro enquanto ativo financeiro. O ouro ele pode ter duas naturezas jurídicas diferentes. Ou o ouro é uma mercadoria, por exemplo, eu vou comprar uma aliança de ouro para minha mulher, beleza? Então vou lá na Monte Carlo, Joias, sei lá, e compro uma aliança para ela. Eu estou comprando uma mercadoria. Então essa alienação, essa venda de ouro, ela ensejará um fato gerador de ICMS, é uma circulação de mercadoria, tá? Mas o ouro, às vezes, ele não é uma mercadoria, é um ativo financeiro. As pessoas adquirem o ouro como reserva de valor, como ativo financeiro para investimentos, né? Beleza? Quando o ouro é um ativo financeiro, não incide o ICMS, porque ele nem é vendido por um comerciante, então não é mercadoria. Ele incide o IOF, tá legal? E a Constituição determina que esse IOF que incide sobre a operação com ouro só incide na operação de origem, na primeirona, que envolve o ouro, que pode acontecer de duas formas. No Brasil é mais comum a forma da extração do ouro, beleza? O ouro, quando é extraído lá do Pará, Eldorado de Carajás, perto de Ouro Preto, nas nossas minas de ouro, né? A gente tem ali extração do ouro. Então, essa é a primeira operação envolvendo ouro, enquanto ativo financeiro, no garimpo. E, excepcionalmente, na importação de ouro também. Se a gente for comprar ouro e importar ouro, também incidiria, beleza? Então, o IOF pode incidir nessas operações de circulação de ouro, beleza? Vocês acham que a atividade de mineração é uma atividade tranquila do ponto de vista social ou ambiental, ou é muito agressiva? Muito agressiva. Então, o que acontece? A Constituição determinou que 100% da arrecadação do IOF nas operações de ouro deve ser destinada à arrecadação integral para estados e municípios onde há essa operação de origem, beleza? Então 70% fica com os municípios e 30% para os estados onde há a exploração do ouro, tá? Onde é que está isso, gente? Artigo 153 da Constituição, parágrafo 5º. 153, parágrafo 5º. O ouro, oi? É importação de ouro. Mas normalmente no Brasil é garimpo mesmo. Aí o parágrafo 5º diz assim: o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro, é o parágrafo 5º do artigo 153 da Constituição. O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso 5 do caput, que é o IOF, devido na operação de origem. A alíquota mínima será de 1%, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos: 30% para o Estado, o Distrito Federal ou território conforme a origem, 70% para o município de origem. Então, por exemplo, o ouro que é extraído em Eldorado dos Carajás, né, no estado do Pará. Então, eu acho que o município se chama Eldorado dos Carajás, né? Então, o município, quer dizer, o ouro que é extraído de lá gera a incidência do IOF. Tá? Desse IOF que é arrecadado, 70% entrega para o município de Eldorado dos Carajás e 30% para o estado do Pará. Beleza? Distribuição direta de receita tributária. Beleza? Repartição direta. Outra repartição direta. Essa aula é uma das aulas mais chatinhas do meu curso, tá? Tem esse percentual, não sei o quê, mas felizmente está na matéria, nem tudo são flores, né? Enfim, tem que saber. Tem um tributo
da União, que é o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que acontece uma coisa interessante. Ele é um tributo que a Constituição ela normalmente desonera as exportações, não é isso, pessoal? Quando você tem ali uma exportação de uma mercadoria ou de um produto, a Constituição costuma não tributar as exportações. Isso é um fenômeno mundial, tá? Nenhum país tributa exportações, porque ele quer tornar o seu produto competitivo no mercado internacional. O que é tributado normalmente são as importações, quando a gente compra o produto estrangeiro. Mas as exportações, elas são desoneradas, tá? Isso faz com que alguns estados, eles percam, por exemplo, no ICMS, que é tão importante, né? Quando há exportação de mercadorias, o estado não arrecada nada. Então, digamos um estado que seja eminentemente exportador. Vamos pensar, por exemplo, não sei, vamos supor que, sei lá, tivesse um estado que fosse muito exportador e vendesse pouco no mercado interno. A arrecadação dele ficaria muito prejudicada. Então a Constituição criou um mecanismo para compensar um pouco esses estados que são muito exportadores. Quis compensar com a arrecadação do IPI, que é um tributo da União, certo? Então, o artigo 159 da Constituição, no parágrafo 3º, diz assim, peraí, deixa eu ver se é o terceiro mesmo, pessoal, que estou citando de cabeça. É o inciso, na verdade, é o inciso 2, pessoal, desculpe. É o inciso 2. Do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados e do imposto previsto no artigo 153.8, que é o imposto seletivo, aquele novo da reforma tributária. Então, esse artigo tem redação nova, que inclui tanto o IPI quanto o imposto seletivo. 10% aos estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Então, o que diz esse dispositivo? Que do que a União arrecada do IPI e do IS, que é aquele imposto seletivo, que vai ser criado ainda por lei complementar, que incide sobre produtos que fazem mal à saúde, né, e produtos poluentes, certo? 10% da arrecadação da União sobre esses tributos é entregue aos estados exportadores. Beleza? E aí, tem o parágrafo 3º desse dispositivo, desse artigo 159, que diz que os estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2. Entendeu? Então, 25% que eles arrecadarem desses 10%, eles vão distribuir para os seus municípios. Observados os critérios estabelecidos no 158, parágrafo 1º, que é esses critérios aqui do ICMS, para a parcela relativa ao IPI. E no artigo 158, parágrafo 2º, que é do IBS, para a parcela relativa ao imposto seletivo. Entenderam? Então, os municípios vão receber, os estados recebem 10% da arrecadação do IPI. Desses 10% do IPI e do IS, do imposto seletivo, né? Desses 10%, 25% eles distribuem aos municípios. Beleza? Da parcela que diz respeito ao IPI, a distribuição vai ser de acordo com esse critério aqui, ó, do valor adicionado, a lei estadual, né? E ali a questão da contribuição com a educação, 10%. Agora, em relação à parcela
que eles receberam relativo ao imposto seletivo, que é o IS, a distribuição para os municípios observará aquela distribuição lá do IBS, né? Vai 80% para os municípios mais populosos, né? 10% para aqueles que tiveram melhor acréscimo educacional, 5% para políticas de meio ambiente e outros 5% para todos os municípios. Beleza? Talvez não seja possível decorar todas essas regras agora, tá legal? Eu nem espero isso de vocês, de verdade, porque isso tudo está na Constituição. Só para vocês saberem que isso existe e é coisa da reforma tributária, né? Essas distribuições de IS, né? Imposto seletivo, que nem existia antes da reforma. Inclusive, saiu ontem uma matéria bem boazinha no G1 sobre os produtos que estão incluídos no imposto seletivo, tá, pessoal? Então, cigarros, uma coisa interessante, bebidas açucaradas, tá? O que é bebida açucarada? Refrigerantes, esses sucos, né? Então, na alíquota normal do IBS, tá assim, suco sem adição de açúcar, né? Então, bebidas açucaradas entram no imposto seletivo. Aí coloca veículos poluentes. Tem que ver o que ele vai entender como veículos poluentes, né? Talvez o diesel, né, que é um combustível bem poluente, beleza? Essa é uma regra que vai acabar afetando principalmente pessoas mais carentes, né, do veículo poluente, porque quem tem carro elétrico, né, ele não, né? É isso aí. Tá bom, pessoal? Então essa é a repartição direta do IPI e do IS. A última repartição direta que eu vou passar para vocês, na verdade é a penúltima, é da CID combustível. O que é a CID combustível? CIDE. É a contribuição de intervenção no domínio econômico voltada à indústria dos lubrificantes, petróleo, combustíveis em geral. Tá? É um tributo que o pessoal que lida com essa parte de combustíveis e petróleo e tal paga, CID combustível. Essa distribuição está prevista também no artigo 159, só que no inciso 3. 159, inciso 3. E diz assim: o produto da arrecadação da CID combustível, que é a CID prevista no artigo 177, parágrafo 4º, 29% vai para os estados, distribuído na forma da lei, observadas as destinações a que se referem as alíneas C e D do inciso 2 do referido parágrafo. O que é isso aqui, pessoal? Deixa eu explicar para vocês. A CID é imposto ou é uma contribuição? Quando tem C na frente, em geral é contribuição, tá legal? Quando tem I na frente é imposto. O que caracteriza uma contribuição? O fato da arrecadação dela ter uma destinação já previamente estabelecida pela lei ou pela Constituição. Beleza? A CID combustível, ela tem a sua destinação, a destinação da arrecadação já prevista na Constituição. Beleza? Que está lá no artigo 177, parágrafo 4º da Constituição. E antes da reforma tributária, eram 3 as destinações da CID, beleza? Eram 3. A CID poderia ser utilizada, está lá no artigo 177, parágrafo 4º, inciso 2. A CID podia ser utilizada para pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados, e derivados de petróleo. Então, subsídio no preço dos combustíveis poderia ser utilizado, a arrecadação para diminuir um pouquinho o preço do combustível e tal. 2. Financiamentos de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás. Vocês sabem que a indústria do petróleo e do gás é muito poluente. Então, projetos ambientais relacionados. A arrecadação da CID poderia ser utilizada para isso. C.
ao financiamento de programas de infraestrutura de transporte, beleza? Então, isso poderia ser objeto da arrecadação da CID, projetos de infraestrutura de transporte, beleza? Eu penso aqui não só transporte de pessoas, mas de produtos também, então construção de gasodutos, oleodutos, beleza? E a reforma tributária acrescentou mais uma destinação para a CID, está na linha D, ao pagamento de subsídios à tarifa de transporte público coletivo de passageiros. Então, por exemplo, a barca, a gente, tem lá, paga a barca, paga ônibus, paga o metrô. Às vezes as tarifas são caras, certo? É possível utilizar o valor arrecadado da CID para subsidiar o preço das tarifas de transporte público a partir de agora. Eu penso especialmente para estudantes e idosos, beleza? Então, da onde vem o dinheiro para dar meia entrada, pessoal? De algum subsídio. Então, pode usar o dinheiro da CID Combustível agora para esse subsídio, beleza? Então, o que está dizendo aqui essa norma de repartição de receitas tributárias da CID? Que 29% vai para os estados, distribuído na forma da lei, observadas as destinações a que se referem as alíneas C e D do inciso 2 do referido parágrafo. Ou seja, o Estado, quando receber essa repartição da CID, ele só vai poder utilizar para projetos de infraestrutura de transporte e para subsídio do preço das tarifas de transporte público de passageiro. Tá legal? Não vai poder utilizar para projetos ambientais e nem para dar subsídio de preço de combustível. Beleza? E aí, tem o parágrafo 4º desse artigo 159, que diz: do montante de recursos de que trata o inciso 3, que cabe a cada estado, 25% serão destinados aos seus municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. Ou seja, 25% do que o Estado arrecada de CID combustível, ele repassa a municípios. Beleza? Entendido? E aí ele diz, vai repassar na forma de uma lei. A lei vai determinar aí como é que vai ser essa distribuição. Tudo bem? Essa lei é lei complementar, tá, pessoal? Apesar de é uma das exceções da Constituição. Normalmente a Constituição diz que quando é lei complementar fala expressamente. Quando fala só que é lei ordinária, não é isso? Mas nesse caso aqui é lei complementar. Por que eu sei que é lei complementar? Porque o artigo 161 da Constituição diz assim: cabe a lei complementar 1. Definir valor adicionado para fins do disposto no artigo 158, parágrafo 1º, 1. Ou seja, a lei complementar que vai dizer o que é esse valor adicionado aí que eu simplifiquei para vocês. Eu disse que é o valor que o município adiciona na arrecadação. Beleza? 2. Estabelecer normas sobre a entrega dos recursos que trata o artigo 159. Beleza? Então, é lei complementar. 2. Dispor sobre o acompanhamento pelos beneficiários do cálculo, papapá. E parágrafo único, o Tribunal de Contas vai fiscalizar esse assunto todo. Tudo bem? Então, isso é o artigo 161. Beleza? Então, é lei complementar. Essas são as distribuições... Ah, não, tem só mais uma distribuição direta, pessoal. Só mais uma. Que é uma outra contribuição que admite a distribuição, que é a contribuição do salário educação. Está prevista no artigo 212 da Constituição. Parágrafo 5º. Artigo 212, parágrafo 5º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. E aí, o parágrafo 6º do artigo 212 vai falar que as cotas estaduais e municipais de arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente
ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Então, o critério para a distribuição para estados e municípios do salário educação, da repartição da receita do salário educação, está relacionado à quantidade de alunos matriculados na sua educação básica, nas redes públicas de ensino. Beleza? Então, esse é o critério, alunos matriculados. Tudo bem? E aqui a lei vai dizer qual é o percentual, a Constituição previamente não diz qual é o percentual. Tudo bem? Então, vamos lá. Salário e educação. Contribuição social para o salário e educação. Como é que é repartida a arrecadação dessa contribuição social? É repartida de acordo com a quantidade de alunos matriculados na rede estadual ou municipal de ensino. Beleza? A lei que trata do salário e educação, ela traz mais detalhes. Mas para a gente aqui, basta a gente saber isso. Tudo bem? O critério constitucional é a quantidade de alunos matriculados. Não é a quantidade de habitantes, não é a quantidade de qualquer outra coisa, valor adicionado, nada disso. Tudo bem? Quantidade de alunos. Me parece justo esse critério. Tudo bem? Oi? Só na rede básica. Só na rede básica. Tá? Parágrafo 5º se limita a falar da rede básica. Beleza, pessoal? Tá quase acabando, gente, para a gente partir para um assunto melhor. Vamos lá. Aguentem firme. E pior que é o seguinte, esse tipo de coisa, não sei se acho que a gente conversou aqui no começo do curso, né? E muita gente quer fazer concurso, né? Muita. Aqui da nossa turma, essa turma tem esse perfil. Às vezes tem as turmas até um pouco mais divididas. Normalmente, a maior parte dos alunos querem fazer concurso. Mas, às vezes, eu faço uma enquete e tem, assim, uns 10 que levantam a mão para advocacia, né? Mas aqui a turma de vocês, ela tem um perfil bem de concurso mesmo, tá? Isso aqui cai demais, pessoal. Cai demais. É prova objetiva. Vai perguntar se é 80% a população ou 70%, entendeu? Então, como é que eu não vou ensinar isso para vocês, né? Tem que ensinar, tá legal? Cai prova para juiz, procurador, promotor, advogado da Petrobras, advogado de autarquia, AGU, praticamente qualquer concurso hoje que... Praticamente todos cobram tributário, né? Beleza? Isso cai, tá? Tem outras coisas mais legais que caem, né? Mas em tributário mesmo. Mas o que acontece é que às vezes cai, porque é uma questão fácil para não ser anulada, né? Exige que o sujeito decore o negócio, enfim, tá? Mas percebam também que tudo tem um certo bom senso, né, gente? Tudo tem um bom senso. Por exemplo, essa coisa do IPI ser essa regra aqui e do imposto seletivo ser aquela. Me parece que tem lógica. Por quê? Porque essa regra aqui, ela prestigia a questão do valor adicionado. Então, aquele município, poxa, que é um município exportador, ele que gerou bastante arrecadação do IPI, né? Esse cara, tem sentido ele receber mais. Agora, no imposto seletivo, a gente está falando de gente que poluiu, né, o meio ambiente, que fez coisas de... aí você vai prestigiar aquele que tem população maior, que sofre mais os efeitos, né, da poluição, das coisas que fazem mal à saúde, entendeu? Então, a gente consegue extrair uma certa lógica das coisas. Bom, basicamente, para terminar, pessoal, esse assunto, eu vou falar da repartição indireta, beleza? Repartição indireta de receita tributária, que são repartições que vão para fundos, beleza? Tem dois que são muito importantes e tem um terceiro que não é propriamente um fundo, que a gente vai falar agora para vocês. O artigo 159 da Constituição, que é esse que a gente está trabalhando, ele, no inciso 1, ele fala assim, a União entregará, 1, do produto da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, e sobre produtos industrializados. Então, tem imposto de renda, IPI,
e o imposto previsto no 153.8, tá? A Constituição, sempre que fala do imposto seletivo, ela se refere ao imposto previsto no artigo 153.8. Por que ela faz isso? Porque o cara da reforma não sabia como esse imposto seria chamado. Então fala, né? Uma coisa fala imposto de renda, imposto sobre produtos industriais. Ele não sabia, então é o imposto do artigo 153.8. Hoje a gente já sabe que ele está sendo chamado de imposto seletivo. Tudo bem? Então, do produto da arrecadação do IR, do IPI e do IS, 50% a União divide. Então, metade do que ela arrecada de imposto de renda, de IPI e de IS, ela transfere para estados e municípios. Sendo que 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. É o famoso FPE. Então, 21,5% desses 50% distribui para o FPE, Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Beleza? E o restante, pessoal, 22,5% para o Fundo de Participação dos Municípios. Então, você tem 21,5%. Vamos fazer a conta aqui rapidinho. Distribui 50%, né? 50%. 21,5% para o FPE. Beleza? Aí depois fala 21,5% para o FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Beleza? Aqui eu tenho quanto? 22,5%? Eu tenho aqui 24%, não é isso? Peraí, 24%? Não, 44%. É isso? 44%? 44%. Está faltando 6%, não é isso? Então, 3%. Leia para mim quem está com a Constituição. 3%. Para a aplicação do programa de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte e Nordeste, Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurado ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, da forma que a lei estabeleceu. Isso é o seguinte: existe o Banco do Nordeste, existe o Banco do Centro-Oeste, são bancos de desenvolvimento regional, certo? Banco do Norte lá. E aí o que acontece, pessoal? 3% desses 50% são para projetos que são encaminhados para esses bancos de desenvolvimento, para desenvolvimento da área do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, sendo que metade do que vai para o Nordeste tem que ir para o semiárido. É isso que diz a Constituição. Precisa decorar isso? Não precisa, está na Constituição. Mas 3% desse valor é para esses projetos para desenvolvimento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Aí um toque de federalismo assimétrico, né? É que é para tentar dar uma força para essa região aí. Tudo bem? Bom, 24 com 3, 44 com 3, 47. Está faltando ainda mais 3%, certo? Esses 3%, pessoal, que estão faltando, eles foram sendo acrescentados aos poucos por emendas constitucionais. Beleza? Normalmente, quando tinha alguma coisa muito polêmica para votar no Congresso, as bancadas do município se diziam: não, tudo bem, a gente vai votar, mas vai aumentar 1% do FPM. Então, teve uma emenda constitucional que aumentou em 1%. Leia, Rabi. 1% ao fundo de participação do município será entregue no primeiro decênio do mês de dezembro de cada ano. O que acontece? Os municípios chegaram lá e falaram: a gente precisa muito de dinheiro no final do ano para fechar as contas. Poxa, dá para botar mais 1% no FPM aí no final do ano, no primeiro decênio do último mês, ou seja, até o dia 10 de dezembro? Pô, a gente vai aprovar aquela emenda lá, né? E aí cresceu em 1%. Beleza? Então, o que era previsto 47%, com essa emenda constitucional aí, que criou esse dispositivo, foi para 48%. Mas aí, eles precisavam de mais dinheiro. E aí? 1% ao fundo de participação dos municípios que será entregue no primeiro decênio do mês de julho de cada ano. Aí fala: pô, agora a gente está precisando do meio do ano também.
Está precisando de dezembro, né? Vai estar precisando de julho. Pô, dá mais 1% aí pro FPM para dar uma reforçada no nosso caixa. Beleza? E aí, emenda condicional qual é? Essa aí. Número 84. A anterior foi qual? 55. 55. Aí, precisar de mais 1%. Fala aí. 1% ao fundo de participação dos municípios será entregue no primeiro decênio do mês de setembro de cada ano. Pô, mas aí ficou, né, um buraco, né? Foi em julho e depois dezembro. Tem que estar em setembro também. Qual foi a emenda? 112. 112, beleza? Então, esse é o quadro atual. Beleza? Então, o FPM, ele recebe não apenas esses 22,5%, mas recebendo esses 1% aqui pingadinho, dezembro, julho e setembro. Tá legal? Beleza? Então, e aí a lei complementar. Lê o 161 para mim, por favor. 161, inciso 2. Artigo 161. Cabe a lei complementar. Cabe a lei complementar. Estabelecer normas sobre critérios dos recursos utilizados no artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 1, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre os estados e entre os municípios. Beleza? Então a lei complementar vai estabelecer a forma de rateio desses fundos, objetivando mitigar os desequilíbrios socioeconômicos regionais do país. Então, quando for feita quando a lei existe essa lei complementar, essa lei complementar distribui normalmente para os estados e municípios mais pobres, beleza? Porque sempre com o objetivo de mitigar esses desequilíbrios socioeconômicos regionais. Tá legal? Só recapitulando uma coisa que o Pedro me lembrou na aula passada. Esses recursos são transferência obrigatória, pessoal. Beleza? Tanto esses 50% que a União passa do IR, IPI e IS, beleza? Transferência obrigatória, isso aqui é uma transferência indireta. Conta do ITR, que a gente já falou, do IPVA, do ICMS, do IDS, todas essas são transferências obrigatórias. Pode o ente que faz a transferência reter o valor a ser transferido? Ele pode reter? Em regra não, apenas duas exceções. Quando o ente recebe o beneficiário, né? O ente beneficiário, ele está em dívida, uma dívida que está vencida, beleza? Ou quando esse ente beneficiário não investiu o mínimo necessário com saúde. Aí ele pode reter para dar uma pressionada para que ele faça o investimento em saúde. Ok? Pessoal, com isso nós acabamos a parte de direito constitucional tributário. Acabou a primeira fase do nosso curso de direito tributário financeiro, tá? Eu tive um pouco de dificuldade de entender exatamente aonde que fica a diferença desses repasses para a repartição direta. Porque esses exemplos que você falou agora são de repartição indireta. Sim. A diferença é o seguinte: na repartição direta, aquele ente que recebeu o recurso, ele faz como se fosse um PIX para a conta do município ou do estado beneficiário. E esse vai Já é direto. necessariamente. Isso. Essa Esse vai é essa com. diferença. É E só a essa repartição diferença. interna do fundo fica aí complementar. Fica pela lei complementar. É só isso. A única diferença é que tem esse fundo como intermediário. Porque o fundo ele vai ser único, é isso? O fundo vai ser único, vai pegar de todos os municípios, todos os estados, beleza? Eu tenho um pouquinho de dúvida, gente, se aquela repartição de salário e educação, a lei que regula ela, estabeleceu algum critério de algum fundo, eu acho que até existe, tá? É um Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Básico, o Fundeb. Eu não sei se o salário e educação vai para o Fundeb e aí depois é repartido. Isso transformaria numa repartição indireta, tá legal? Então eu, em relação ao salário e educação, tenho um pouco de dúvida se é direta ou indireta. Teria que estudar mais, tudo bem? Praticamente nenhum professor fala dessa repartição. Então, eu teria que estudar mais, tá legal? Para cravar que é direto ou indireta. Tudo bem?
Então, com isso, a gente acaba a parte de direito constitucional tributário. Essa matéria, pessoal, de repartição de receitas tributárias, ela não é propriamente uma matéria de direito tributário, tá legal? Ela é mais uma matéria de direito financeiro, mas que está na nossa ementa. Por que não é uma matéria de direito tributário? Porque o direito tributário é aquele ramo do direito que se dedica a estudar as relações jurídicas tributárias, que são aquelas em que o Estado, ele compulsoriamente retira patrimônio do particular e transfere para o bem público, para o patrimônio público, sem que haja cometimento de infração, né? A gente já falou sobre isso. Depois que está arrecadado, pessoal, depois que a arrecadação, aí já não é mais atividade tributária, né? É atividade financeira. Então, isso aí é mais relacionado ao direito financeiro do que ao tributário. Tudo bem? Então, se alguém achou meio chato esse assunto, para falar a verdade, eu não acho muito chato não, tá? Acho até interessante. Mas se alguém achou chato, a culpa não é do direito tributário, tá? Vamos lá. E falar nisso, pessoal, então a gente começa a segunda fase do nosso curso. Nosso curso tem 3 fases. A primeira a gente trata do direito constitucional tributário, e já tratamos. Vai ter uma fase bem pequenininha agora, que a gente vai falar do que é o tributo, as espécies tributárias, e depois a gente vai começar o CTN, beleza? Então a gente começa agora a segunda fase do nosso curso. E alguém vai apresentar trabalho hoje? Oi? Você e quem mais? Ananias, beleza. E vai ser um acórdão sobre conceito de tributo, definição de tributo? Alguma coisa assim? Show de bola. Essa aula é bem curtinha, porque vocês já sabem de tudo, né? Então, vou aproveitar e não sei se eu já contei para vocês isso, né? Mas para vocês relaxarem um pouquinho, né? Depois de uma aula tão tensa sobre os 29% da CID combustível, que vai e tal. Mas, olha, eu, quando fiz a prova da PGM, a minha prova foi em entrei em 2002, beleza? Tem 22 anos já. O professor Marco Antônio estava na banca, certo? Nosso querido professor Marco Antônio aqui da UF. E ele era o mais carrasco de todos. Tá? O pessoal saía chorando, né? Não tem problema estar gravando isso não, porque ele tem o maior orgulho disso, sabe? Ele tem o maior orgulho de ter sido o carrasco do concurso, né? Então E aí, quando eu fui fazer a prova eu não era muito fera em tributário não, tá? Na época da faculdade, eu não sei, eu não me adaptei com a didática do professor e não era nenhum especialista em tributário. Sabia um pouco mais trabalhista, administrativo, que fiz a prova da OAB, mas aí acabei estudando muito. Um amigo me ajudou, que sabia bastante tributário, ele me ajudou bastante. Enfim, quando fui fazer a prova oral, eu sorteei 2 pontos, que eram pontos assim que eu tinha estudado muito, que era justamente essa aula de hoje, que é a definição de tributo, o conceito de tributo, e pedágio. Qual a natureza jurídica do pedágio? Peguei a bola, tinham várias bolinhas, né? Você põe a mão dentro de um saquinho, tem, sei lá, 20 pontos, aí você sorteia o número, aí o número 1 foi conceito de tributos, e o número 4, pedágio. Beleza? Você sorteia. Pô, eu fiquei super feliz, né? Falei, ufa, caramba, vou conseguir passar, sei lá, são temas que eu tenho facilidade. E aí, aí o Marco Antônio foi o primeiro a perguntar, né? Aí ele diz assim, o que é tributo? E aí eu falei aquilo que vocês já sabem, hoje a gente vai dissecar cada elemento, né? Tributo é uma prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou em valor que expresse moeda, valor monetário, instituído em lei, que não constitui sanção por ato ilícito, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Aí ele falou assim para mim, né? Ele não me conhecia, né? Porque ele se conhecia depois. Aí ele decorou direitinho. Você decorou direitinho, parabéns, decorou direitinho o artigo 3º. Mas o artigo 3º do CTN é um conceito ou uma definição de tributo?
E eu não sabia, né? Se era conceito ou uma definição. Aí nessa hora, pessoal, recomendo muito a oração, tá? Fui lá, aí eu invoquei o Espírito Santo. Oi? Eu também não sabia, não. Não sabia, também não tinha a menor ideia. Depois eu soube, estudei e vou ensinar para vocês, caso ele pergunte, né? E aí eu falei com toda segurança, né? É uma definição. Era 50%. 50%. Aí ele, muito bem, é uma definição. E qual é a diferença entre conceito e definição? Aí reza de novo, né? E aí eu fui e falei, né? Olha, aí eu chutei, né? Falei, olha, na definição há uma exposição dos diversos elementos que constituem aquele elemento que se quer definir de alguma forma. Dei uma enrolada, né? Ele percebeu que eu enrolei, né? Mas do mesmo jeito ele me deu nota boa, que pedágio eu acertei, a parte de pedágio eu acertei bem. Mas essa coisa eles fazem prova oral, a gente faz mesmo, né? Eu não faço não, eu tenho pena do candidato, mas tem gente que faz justamente para também sentir como é que é o sujeito quando é submetido à pressão, né? O juiz, o procurador, o promotor, ele está o tempo todo sujeito a pressões. Então é importante saber como é que a pessoa reage diante de uma situação difícil, que pode acontecer numa audiência, né? Numa sustentação oral, isso pode acontecer, né? Bom, então a gente vai falar o que é tributo e primeiro dizer que se é uma definição, um conceito, e qual a diferença de uma coisa para outra, tá? Então aqui, gente, tem várias doutrinas que explicam a diferença de conceito para definição, tá? Mas tem uma que me parece bastante boa, que diz o seguinte: quando a gente faz ciência, tá? E a gente está aqui com uma pretensão científica, beleza? Numa universidade a gente está procurando ter uma pretensão científica. E o que se procura em última instância? É que a gente enuncie algo que seja verdadeiro. O que é uma coisa verdadeira, pessoal? Uma coisa verdadeira é aquela coisa que quando a gente tem a capacidade de enunciar alguma coisa, que corresponde exatamente à situação fática que está sendo enunciada. Isso é uma verdade, né? Então, por exemplo, e essa verdade ela pode acontecer no plano biológico, no plano matemático. Se eu pegar duas mais duas canetas, eu terei 4 canetas, beleza? Se eu pegar um quadrado e cortar ele na metade, eu vou criar 2 triângulos isósceles, beleza? E isso aí em qualquer lugar. Se eu criar na imaginação um quadrado e cortar na metade, são 2 triângulos isósceles. Se for um quadrado em Marte, será 2 triângulos isósceles. Então, a verdade é o que a gente procura na ciência. Mas para alcançar isso, às vezes é muito difícil. Existem vários planos, né? Para que você chegue em algo que você pode dizer que é verdadeiro, que tenha segurança de que aquilo é verdadeiro. Você tem que ter uma aproximação respeitosa em relação a isso, porque você não pode dizer que uma coisa é verdadeira sem você ter certeza absoluta que é. Beleza? Então, o primeiro plano mais básico da enunciação de uma verdade é o que a gente chama de plano da doxa, que é a opinião. A pessoa tem uma opinião sobre determinada coisa. Normalmente, uma opinião é algo embasado. A pessoa tem alguma experiência de vida, né, que gera uma opinião sobre um assunto. Por exemplo, eu já fiquei resfriado quando eu peguei chuva num momento frio. Então, tenho uma opinião de que a chuva, quando está frio, né, a gente não se protege, ela favorece um resfriado. Não tem nenhuma comprovação mais científica sobre isso, entendeu? É uma opinião. É algo que, por exemplo, no jornalismo, é algo que é esperado, que as pessoas deem opiniões, os editoriais, né? E aí a gente tem que saber que isso é o plano mais baixo de uma tentativa de se aproximar à verdade, beleza? É o plano da opinião. Num segundo momento, você tem a teoria.
que é a teoria? A teoria é uma opinião, né, que já foi submetida a algum método científico, não a todos ou os melhores, e que demonstrou que tinha algum tipo de pertinência. Então a teoria é uma aproximação da verdade um pouco maior que a opinião, certo? A pessoa tem uma teoria, né? Ela tem uma opinião, ela fez algum método de teste dessa opinião que funcionou e ela passa a ter uma teoria, mas ainda é uma aproximação muito cuidadosa em relação ao que a coisa é verdade, se é verdade ou não é verdade. No terceiro nível, pessoal, você poderia enunciar um conceito. O conceito é aquela teoria que foi cientificamente provada dentro de um dos âmbitos do conhecimento. Então você, por exemplo, no âmbito da biologia, o que é um ser humano? O ser humano é um conjunto de células, né, orgânicas, não sei o quê. Bom, para a biologia, eu consigo afirmar categoricamente que aquilo é um ser humano. Então, uma verdade para um determinado ramo do saber. Beleza? Então, o conceito é quando você tem uma verdade que você pode dizer, não, isso para esse ramo do saber, isso é verdade. Eu não sei se pode ser estendido a todos os ramos do saber. Beleza? A definição seria uma verdade já comprovada em mais de um ramo do saber. Então, aquilo é algo que é verdadeiro para as ciências econômicas, para as ciências jurídicas, para as ciências sociais. Então, a definição, normalmente, as coisas matemáticas, de ciências exatas, quase todas estão no plano da definição, porque elas são verdadeiras no âmbito da física, no âmbito da matemática, no âmbito da... Entendeu? Os conceitos de ciências humanas, normalmente, as coisas de ciências humanas, normalmente são conceitos, mas alguns a gente pode dizer que são definições, porque são situações que estão muito já, assim, em outros ramos das ciências humanas também se entende como verdadeiro. E é o caso do tributo, beleza? Quando a gente fala que tributo é uma prestação pecuniária, compulsória, que não constitui sanção por ato ilícito, que é instituído em lei e é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, essa definição, ela está valendo tanto para o jurídico, porque o CTN fala categoricamente no artigo 3º, quanto para a economia, beleza? Quanto para as ciências contábeis, quanto para ciências econômicas, né, que é economia, quanto para ciências administrativas, administração, entendeu? Então, como você consegue levar para mais de um ramo do conhecimento essa verdade, ela pode ser considerada uma definição. Tudo bem? Isso é uma das formas de explicar a coisa. Tá legal? Tem outras. Essa é uma forma que parece satisfatória, tá? Só para vocês saberem, eu passei no concurso, né? E aí, no final das contas, acabei passando. E aí eu fiquei trabalhando bem perto do Marco Antônio. Eu fui para a tributária, e aí um dia eu cheguei na minha sala, logo no comecinho, né? E aí tinha um texto do Eros Grau, foi ministro Supremo, né? O texto era assim, sobre a diferença de conceito e definição. Aí, assim, aí um manuscrito pelo Marco Antônio, assim, né? Ao meu colega Rodrigo Lorega, um abraço do Marco Antônio, carrasco do 6º concurso. Então ele ficava super feliz, seu carrasco. E hoje a gente tem uma relação muito de amizade mesmo, tá? Tudo bem, pessoal? Beleza? Então o que o artigo 3º do CTN faz? Ele traz uma definição de tributos, tá? E essa definição, ela pode ser dividida em 6 elementos. Eu já falei isso para vocês no começo do nosso curso, que precisei falar, para a gente entender o que é tributo, tá? Mas, só para a gente recapitular rapidamente, tá? Vocês vão precisar de quantos minutos, ô Ananias e Léo? Uns 10? 10, tá tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa, vou apagar aqui o quadro, tá, pessoal? Primeira coisa,
eu acho legal a gente fazer, tem professores que ensinam um pouquinho diferente, mas eu acho que essa explicação é a mais didática de todas, tá legal? Então vamos lá. Primeira coisa, é uma prestação. O que é um tributo? É uma prestação. Prestação. Essa palavra não é uma palavra exclusiva do direito tributário, tá, pessoal? É uma palavra da teoria geral do direito. Tudo bem? Então, a palavra prestação, quando a gente vai estudar o direito obrigacional, direito civil, beleza? Direito, teoria geral do direito, a gente sabe que a prestação é um núcleo de uma obrigação jurídica. Tudo bem? Quando a gente tem uma obrigação, vamos lá para a teoria geral do direito, pessoal. Tem uma obrigação, né? Obrigação. O que a gente tem numa obrigação? A gente tem sempre uma prestação. Tem sempre um credor, o sujeito ativo. A gente sempre tem um devedor, o sujeito passivo. A relação do sujeito ativo com a prestação é uma relação de crédito, então a gente tem sempre um crédito. E a relação do sujeito passivo com a prestação é uma relação de débito. Então, quando a gente estuda a teoria geral do direito, a gente fica sabendo que uma obrigação, ela tem pelo menos 5 elementos constitutivos. Ela vai ter uma prestação, que é o lucro dela, e aí vai ser uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, isso? Então tem uma prestação, botei aqui um cifrãozinho só porque a gente vai falar de prestação pecuniária. Tem o sujeito ativo, beleza? Sujeito passivo. O sujeito ativo tem uma relação de crédito com a prestação, e o sujeito passivo tem uma relação de débito com a prestação. Entenderam isso? Então, a simples menção da palavra prestação na definição de tributo já nos deve fazer nosso cérebro fazer remissão a isso aqui, gente. Por quê? Se é prestação, se falou a palavra prestação, eu estou com uma relação obrigacional. Tudo bem? Se é uma relação obrigacional, eu já sei que tem um sujeito ativo, eu tenho um sujeito passivo, eu tenho um crédito e eu tenho um débito. Então essa única palavra me faz saber que essa coisa de tributo vai ter um sujeito ativo, vai ter um sujeito passivo, vai ter um crédito tributário e vai ter um débito tributário. Beleza? Só a palavra prestação. Beleza? Parênteses, e aí eu faço uma homenagem a Lívia, que me chama a atenção nesse assunto. A gente sabe também, teoria geral do direito, que alguns professores ensinam que obrigação é diferente de dever jurídico. Tá? Dever jurídico normalmente está relacionado a uma relação jurídica de direito público. É isso? E a obrigação ela está mais relacionada a uma relação jurídica de direito privado. Certo? A palavra obrigação ela tem essa diferença de dever jurídico. Tá? Só que o que acontece, gente? Tem até alguns professores de direito tributário, por exemplo, Paulo de Baixo Navarro, que falam que é dever jurídico tributário, é uma obrigação tributária. Beleza? Com base nisso. Só que o CTN não adota essa sistemática. Ele vai chamar de obrigação dele. Beleza? Obrigação tributária. Então vamos continuar com isso que eu ensinei aqui. Beleza? Então a prestação é um núcleo de uma obrigação, no nosso caso, como o tributo vai ser uma obrigação tributária. Tudo bem? Beleza? Só que essa prestação, gente, ela é pecuniária. Pecuniária. O que significa que a obrigação é pecuniária? Significa que... O que é pecúnia? Pecúnia é moeda. Tá? Moeda. E essa obrigação, ela é em moeda ou em algo que expresse valor monetário. Tem coisas que por exemplo, um cheque
que é uma prestação pecuniária, ela quer afirmar que o tributo no Brasil é pago em moeda ou em algo que expresse valor monetário. Não pode ser pago nem in natura, nem in labore. Por muito tempo, o tributo no Brasil foi pago in natura. O que é in natura? Como parcela da produção. Quinto do ouro, quinto do pau-brasil, né? A pessoa dava 20% da produção dela. Hoje no Brasil isso não é mais possível. Pagamento sempre em moeda. Beleza? Ou com trabalho. Na Idade Média era super comum. Né? Na Idade Média, os senhores feudais, eles pagavam tributo ao rei com o trabalho. Eles eram as forças armadas. Os padres, os religiosos, pagavam com assistência social e com orações. Beleza? É a forma que eles entendiam como pagamento de tributo. Entendeu? Então, e daí você tem um monte de consequências que vão levar até a Revolução Francesa ao Abade Sieyès propondo uma tributação mais ampla. Beleza? Então, mas hoje no Brasil não se pode pagar mais tributo com trabalho. Tá? In labore não pode. In labore não pode. Nem in natura. O que está aqui dentro, pessoal, além da moeda? Normalmente, eu vou dar só 3 exemplos, tá? De coisas que podem ser utilizadas para pagamento de tributo. Por exemplo, um precatório judicial. Todo mundo sabe o que é precatório, né? Aquele recurso que você tem a receber de um ente público quando você ganha uma ação judicial, não é isso que entra numa fila do precatório. Em algumas circunstâncias, a Constituição admite o pagamento de tributo com precatório. Mas está claro para vocês que o precatório expressa um valor monetário? Não tem nada a ver com trabalho em labore nem com natura, né? Beleza? Então, o precatório é possível. Já foi permitido se pagar tributos com títulos da dívida pública também. No passado já foi admitido. Hoje já não vejo mais essa possibilidade. Mas será algo expressado também em valor monetário. Tudo bem? Cara, de um título expressado em valor monetário. E algo um pouquinho diferente é que o nosso CTN permite o pagamento de tributos com imóveis. É a dação em pagamento de bens imóveis. Então, o sujeito ele pode pagar tributo com bem imóvel. É claro que tem que obedecer tudo à lei daquele ente que vai receber o tributo. Tá? Então, por exemplo, no município do Rio, se o sujeito tiver um imóvel e ele quiser pagar 50% da dívida dele com o imóvel dele, desde que o município tenha interesse naquele imóvel, também tem que ter interesse, ele pode pagar. Isso é admitido da ação em pagamento de bens imóveis. Pode ter pagamento de tributo com bens móveis. Falei isso para você já, no momento? Com bens móveis não pode. Por que não pode ter pagamentos de tributos com bens móveis? Porque isso violaria o princípio licitatório. Por que não pode ter? Porque isso violaria o princípio licitatório. Como é que violaria o princípio licitatório? Química é dona de uma fábrica de tijolos. Beleza? Está devendo R$1 milhão para a prefeitura de Niterói. Beleza? Está devendo R$1 milhão e cada tijolo dela vale R$1 milhão. Ela cobra R$1 milhão por tijolo. Ela está devendo R$1 por tijolo, tá? R$1 por tijolo, R$1 milhão. Ela fala assim, não, eu vou pagar a minha dívida com R$1 milhão de tijolos. Por que isso não é possível? Porque se o município de Niterói quiser adquirir tijolos, ele vai ter que fazer uma licitação e buscar a melhor proposta, que pode ser 80 centavos por tijolo. Beleza? Tem que fazer um pregão, tem que fazer uma licitação. Já estou lá. E além disso, o seguinte, para que alguém possa participar de uma licitação, ela não pode ter uma certidão de irregularidade fiscal.
Então, o que vai acontecer se a gente admitisse que ela pudesse pagar com tijolos? Ela estaria, o município estaria acumulando a licitação e, além disso, permitindo que um fornecedor sem uma regularidade fiscal fornecesse crédito possível. Então, o Supremo já decidiu, depois eu pego o número do acordo, se tiver fácil de ver. No caderno, o número do acordo, da ação e pagamento em bens móveis é proibido por violar o princípio licitatório. Acho que foi do Lewandowski, o relator. Não pode. Tá legal? Entendido, falaria? Se a dívida fosse em bem, sobre bem imóvel, por exemplo, ela seria obrigada a fornecer 1 milhão de tijolos e não forneceu. Aí, se já foi feita uma outra licitação, ela já não pode mais entregar isso que ela estava devendo. Ela tem que entregar agora na forma de pecuniária. Sim, é porque aí, por exemplo, ela ganhou uma licitação, tinha que fornecer 1 milhão de tijolos e não forneceu. E aí, aí teve que fazer uma outra licitação, né? Aí o problema seria um problema mais de direito civil, não de direito tributário. E aí poderia haver uma execução, um contrato administrativo não foi cumprido, mais direito obrigacional sem ser tributário, entendeu? Pode executar bem o horário lá, fazer que nem eu fiz a gente tive uma situação de um fornecedor lá, a única vez que eu processei alguém na vida. O cara, poxa, deixou um monte de avança lá, fornecedor de um determinado, não levou conta para vocês. Não consegui, tem horário de nada, online, nada. Aí não autorizaram a penhora no posto, penhora portas adentro. Então cheguei lá no Oficial de Justiça na loja, depois eu quero isso, quero aquilo. Levei um monte de pilharia lá na casa, minha mulher ficou doida comigo, né? Mas, fiz penhora portas adentro. Então, mas seria mais ou menos a hipótese. Mas aí é direito obrigacional normal, tá? Bom, então pecuniária, beleza? O acordo, deixa eu ver se está fácil aqui, da ação em pagamento em bens móveis. Achei aqui. ADI 19 e 17. Ação direta de funcionalidade, ofensa ao princípio da licitação. Lei ordinária distrital, pagamento de débitos tributários por meio da ação em pagamento. Hipótese de criação de nova causa de extinção do crédito tributário, ofensa ao princípio da licitação na aquisição de materiais pela administração pública. Beleza? Bom, vamos lá. Terceiro. Tem tempo ainda? Tem um pouquinho. Terceiro. Prestação pecuniária compulsória. Essa, para mim, é a característica mais importante do tributo. É compulsório. Compulsório. O que significa que é compulsória? A obrigação, a prestação é compulsória. Significa que não há nenhuma margem de manifestação da vontade do sujeito passivo. Beleza? Quando houver a imposição, a ocorrência do fato gerador, o nascimento da obrigação tributária, o sujeito passivo ele tem que pagar, não adianta discutir. Entendeu? E isso, pessoal, inclusive, por exemplo, mostra isso, que é muito claro nas taxas. Por exemplo, taxa de coleta domiciliar de lixo. Vamos supor, o Ravi, ele recicla todo o lixo dele. Na casa dele não se produz lixo. Então, o que é lixo orgânico, ele queima. Ou faz compostagem. Quando é lixo reciclável, ele recicla. Beleza? Então, não produz lixo nenhum. Mas o simples fato de existir a taxa de coleta domiciliar de lixo e o caminhão de lixo passar todo dia na frente da casa dele, ele pode não deixar nada de lixo. Ele é obrigado a pagar a PCDE. Tudo bem? Porque é compulsório. É compulsório. Taxa, se está disponível, é compulsório. João tem, por exemplo, um terreno em Friburgo, que tem uma nascente de água. E ele, além disso, tem ali, construiu um mecanismo de força
pela lei, se tiver eventualmente uma taxa de água e esgoto e a obrigatoriedade da ligação da casa dele a essa rede de água e esgoto, embora ele não utilize a água, ele usa da nascente, e não utilize o sistema de esgoto que tem a fossa orgânica dele, ele é obrigado a pagar. Está disponível, é compulsório. Tudo bem? Então, essa é a compulsoriedade. 4. Não constitui sanção por ato ilícito. Beleza? Não sanção por ato ilícito. Essa é super importante. Vocês já estão muito cientes dessa característica, né? E quando a gente cobra uma exação pelo cometimento de um ato ilícito, a gente está cobrando o quê, pessoal? Multa. Não é tributo. Tudo bem? Ninguém paga tributo porque fez coisa errada. O pessoal paga tributo por dever fundamental de contribuir para os gastos públicos, à medida da sua capacidade contributiva. 5. Instituído em lei. Em lei. Beleza? Essa lei normalmente vai ser lei ordinária, mas nós temos as exceções, que hoje são 7. Quais são as 7 exceções de tributos que devem ser instituídos por lei complementar? Imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, os impostos residuais da União, as contribuições residuais para o custeio da Seguridade Social, o IBS, que foi criado agora, o CBS, que é a contribuição de bens e serviços criado também pela reforma, e o IS, que é o imposto seletivo criado pela reforma. Os outros tributos todos são instituíveis por lei ordinária. Tudo bem? Já falamos muitas vezes da importância de ser por lei, né, pessoal? Porque é o próprio cidadão, através dos seus representantes, autorizando a tributação. Falei muitas vezes sobre isso, né? É justamente que dá o aspecto democrático da tributação. Isso tem a ver com o princípio da legalidade tributária, beleza? Instituído em lei. E por fim, 6. Cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que significa que o tributo é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada? A gente sabe que os atos administrativos eles podem ser ou discricionários ou vinculados. Discricionários são aqueles em que o administrador faz um juízo de conveniência e oportunidade, beleza? Os vinculados não se abrem a esse juízo de conveniência e oportunidade. O administrador ele age praticamente como um robô. Ele vê o que está na lei e tem que fazer o que está na lei. Tudo bem? Só que na definição de tributo, fez-se questão de dizer que é plenamente vinculado. É como se fosse mais do que vinculado. Ele não tem nenhuma margem mesmo. A ponto de, se ele cobrou um pouquinho a mais, ele pode estar cometendo crime de excesso de exação. Se foi cobrado um pouquinho a menos, pode estar sendo cometido o crime de prevaricação. Então, a atividade tributária é plenamente vinculada. Por quê? Porque tem a ver com instituído em lei, né? Você só pode ingressar compulsoriamente no patrimônio do particular na medida em que esse particular te autorizou esse ingresso. Nem um pouquinho mais. E por que nem um pouquinho menos? Porque se você cobra um pouquinho menos, para você compensar, primeiro que você está violando o princípio da isonomia. Quem cobra menos para um e não cobra menos para o outro? Segundo que as despesas públicas sempre são as mesmas. Então, se você está cobrando menos de alguém, você vai ter que cobrar mais de outro. Então, isso fere a justiça fiscal também. Beleza? Então, a atividade administrativa é plenamente vinculada. Ok? Essa é a definição de tributo, está no artigo 3º do CTN. A gente tem que lembra das 8 funções da lei complementar em matéria tributária? Né? Eu falei para vocês,
dirimir conflitos de competência, tratar das limitações ao poder de tributar, trazer as normas gerais em matéria tributária, dar tratamento adequado ao ato cooperativo, dar tratamento simplificado e favorecido às microempresas, dirimir conflitos de concorrência em matéria tributária, instituir determinados tributos e dar regramento a alguns tipos de tributos, né? A terceira é trazer normas gerais em matéria tributária. Está lá no artigo 146, inciso 3. E nesse mesmo dispositivo diz assim: compete à lei complementar trazer as normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre a definição de tributos. Definição de tributos. Que é trazida no artigo 3º do CTN, que tem status de lei complementar. Beleza? O CTN nasce como lei ordinária no dia 25 de outubro de 1966, mas logo na Constituição de 67 já é recepcionado como lei complementar. Então está aí a lei complementar que trouxe a definição de tributo. Tudo bem? Vamos lá, Léo e Ananias? Vamos? O nosso tema se relaciona justamente com a sua prova oral, você fez no APG, sobre o pedágio. Ah, perfeito. Muito bom. Então, pessoal, vamos ver a gente vai abordar ali os centros, né? E foi ali proposta em novembro de 1992 pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSD, e essa ADI tem um pedido liminar, né, que foi julgado improcedente nesse mesmo ano, e o seu mérito foi julgado somente em 2014. E até por isso os ministros julgaram essa liminar na forma de julgado na época. E até de relator, inicialmente era o Bilmal e o Magalhães, depois passou para o Direito da Baixa. E aí, essa aliança foi implementada contra o governador do estado do Rio Grande do Sul na época, e ela teve como ponto central ali a discussão acerca da natureza jurídica do pedágio. Se ele, pela ótica constitucional, constitui uma taxa, né, e essa seria uma espécie de tributo, ou se por outro lado ele constituiria um preço público, uma tarifa, né? E teve por objeto também a declaração de inconstitucionalidade do decreto número 34.417 de 1992, né, que foi escrito pelo governador do Rio Grande do Sul. Esse decreto autorizava a cobrança do pedágio de forma imediata, né, numa rodovia no Rio Grande do Sul. E para corroborar esse entendimento, né, que, aliás, no mérito ali o recorrente do PSD considerava esse decreto inconstitucional, tendo em vista que a cobrança do pedágio constitui uma taxa, ela possuía uma natureza jurídica de tributo e não de preço público, assim, né, conforme o princípio da legalidade estrita, presente ali no artigo 150 da Constituição, deveria essa cobrança ser instituída por uma lei estadual, não por um decreto do chefe do Executivo estadual. E aí, para corroborar esse argumento, né, ele fala que a cobrança de pedágio como sendo uma taxa, e tendo em vista a Constituição do Estado, da competência para o governador do Estado expedir decretos para regulamentar as leis, então o pedágio deveria ser instituído ali por lei estadual, né? E o que caberia ao decreto apenas da sua regulamentação, então uma sua instituição, como ocorreu no caso. E aí ele ressalta outro ponto da argumentação, que o artigo 150, inciso 5 da Constituição, ele esclarece essa natureza jurídica tributária do pedágio, né? E também favorece esse entendimento o fato de que o pedágio está localizado ali na Constituição, na parte destinada às limitações ao poder tributário.
né? E aí, por último, né, que eu achei interessante trazer, que no que diz respeito às peculiaridades entre a taxa e o preço público, o incoerente ele argumenta que a taxa, diferentemente do preço público, ela impõe a prestação de um serviço público de forma compulsória ou exclusiva, onde nessa prestação não cabe ao usuário ali uma outra alternativa, né, de serviço público que não a disponibilizada pelo ente público ou privado. E, por outro lado, agora falando do referido, ele defende a propriedade, né? Ele como sendo ali um preço público, ele pode ser instituído por decreto. E assim, não sendo tributo, né, não teria problema de ser instituído por esse decreto. E para corroborar esse sentimento de propriedade é um preço público, o cidadão foi justamente no sentido de entender a taxa como sendo o resultado da prestação de um serviço público de forma compulsória ou exclusiva, né? Tal como um ponto recorrente, eu falei agora há pouco nesse ponto também. E aí argumenta que a cobrança de propriedade ela não constitui uma taxa, tendo em vista a inexistência de compulsoriedade ou exclusividade ali na utilização da rodovia pelos motoristas, né? No local onde está a propriedade. Na prática, significa que não seria taxa pelo fato de que os motoristas teriam uma possibilidade de, através de uma via alternativa, uma rodovia alternativa, chegar ao mesmo destino que eles chegariam caso fizessem ali o uso de propriedade. E aí estaria licença de compulsoriedade na prestação de serviço. E para reforçar também a natureza do preço público, ressalta que a destinação da quantia arrecadada de propriedade ela é destinada especificamente para manutenção e melhora do propriedade, né? Uma destinação particular. E, por último, ali com base no artigo 155 da Constituição e no terceiro CPM do tributo, também alguns doutrinadores como José Afonso da Silva, fala que o pedágio ele pode ser instituído juridicamente tanto como taxa como preço público. Isso, no caso, é depende da caracterização dessa natureza jurídica quando ele foi criado. No caso. E o que caracteriza justamente como tendo uma natureza não tributária, o governador do Leite, são justamente os dois fatores que eu falei. O fato de a sua arrecadação ali, né, com uso de propriedade, ter uma destinação específica para a manutenção e melhoramento da rodovia, onde ele está instalado, e o fato de haver uma rodovia alternativa para os motoristas acessarem, né, e poderem chegar no mesmo local que eles chegariam caso fizessem uso de propriedade. E foi esses os pontos principais dos argumentos que eu lembro lá de peças. Notei, né, busquei compensar ao máximo, trazer de forma mais objetiva possível para não tomar o nosso tempo, né? E aí o economista vai dar continuidade e vai falar sobre o voto a decisão. Obrigado. São claras bem rápido, então. Não, mas, pessoal, vocês se incomodam se a gente avançar só uns 4, pelo menos 4 minutinhos? 4, 5, pode ser? Senão a Nenê vai ficar muito prejudicada aí. Eu dou presença para todo mundo aí que estava em sala, tá? Vamos lá, o Léo apresentou muito bem, explicou como foi o cerne da questão. Eu só sumariamente repetir, o cerne da questão está no seguinte: o pedágio foi instituído por mediante decreto e o requerente entendeu que isso era inconstitucional, haja vista a existência do princípio da legalidade tributária, que caso o requerente entendeu o pedágio seria taxa, no caso, uma espécie de tributo. Vamos lá, quais são as espécies tributárias? O SF hoje em dia entende, adotando a teoria pentapartite, que existem 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Todos estamos juntos, perfeito. Sendo tributo, então seria necessário que ele se adequasse à legalidade tributária, perfeito? E
relembrando, fazendo adendo, a legalidade tributária é um princípio que é entendido também como cláusula pétrea. Ok? Mas os argumentos do requerente, os argumentos do requerido, davam-se no sentido de que não era tributo, não era taxa, seria, no caso, preço público, conforme o Léo bem especificou e exemplificou. Haja visto que a diferença entre taxa e preço público, eu vou fazer uma conceituação breve, mas ela também pode ser entendida pela súmula 545 do STF, caso depois vocês queiram ver, lá tem uma especificidade que demonstra qual é a diferença principal entre a taxa e o preço público. E essa diferenciação eu posso utilizar aqui no quadro, se dá pela compulsoriedade. Vamos lá. A conceituação de tributo, disposta no artigo 3º do CTN, que traz para a gente que o tributo é a prestação pecuniária compulsória em moeda do valor que ela se possa imprimir, instituída em lei, e não constituição de um prato lícito e cobrada mediante a atividade administrativa totalmente vinculada. Essa definição, utilizando o início dela, ela traz esse elemento que é extremamente importante, a compulsoriedade. Então, a principal diferença entre a taxa e o preço público dar-se-á na compulsoriedade. E assim baseou o voto do relator, ministro Teori Zavascki, em que ele, primeiro, ele demonstrou a razão da existência da celeuma. E eu vou citar brevemente a razão da existência da celeuma, dava-se porque na época existia uma disputa jurisprudencial, uma celeuma jurisprudencial em que o doutrinador Roque Antônio Carrasa entendia que o pedágio era taxa, ou seja, era uma espécie tributária. E o doutrinador Carlos Lobo Torres entendia que o pedágio não era taxa, mas sim preço público. E com base nisso, e não só isso, algumas outras coisas também, mas inicialmente com base nisso, havia essa disputa se entender o pedágio era o que? Era uma taxa ou um preço público. E posteriormente houve um julgado, antes dessa lei 800, houve um julgado do STF que entendeu que o selo pedágio era taxa, mas o selo pedágio é um pouco diferente do pedágio. Tá no tempo? Vou falar muito rápido. Então, o selo pedágio era diferente do pedágio por causa do seguinte: o selo pedágio era como se fosse o voucher para atravessar a ponte do Niterói. Ele era obrigatório, ele era compulsório e ele era cobrado independentemente da utilização pelo contribuinte. Ok. E esses pontos foram muito atacados no voto do ministro Teori Zavascki, mas a cerne da questão, como eu havia dito, o objetivo principal do voto foi bater na parte da compulsoriedade, e utilizando também essa súmula 545 do STF como base. E a ADI então foi julgada improcedente, entendendo o pedágio como preço público e não como taxa, porque, tomando uma fala que o Léo fez aqui ao meu lado, boa fala no final, obrigado. Nesse caso específico, essa transitação por essa via não era a única possibilidade de transitação para o contribuinte. Caso ele quisesse, ele poderia transitar por uma via alternativa, ou seja, ele não era obrigado, ele não tinha compulsoriedade para que ele utilizasse a via que havia pedágio. Em razão desses argumentos, foi entendido como preço público. Obrigado, pessoal. Beleza. Obrigado, ótima explicação. Exatamente esse ponto da compulsoriedade. Vamos lá. Vou fazer a